No período do século XII ao século XVI, esse período é importante a gente perceber de que o poder era construído a partir da expansão de território. Quanto maior a quantidade de território na mão de um governante, mais poder e mais riqueza ele teria. É claro que nós estamos falando da Idade Média, onde o território estava fracionado em função das chamadas invasões bárbaras. Estamos vivendo então um processo de transição onde os territórios vão se unificando, eles vão concentrando o território na mão de um governante. Esse governante ele se torna rei e ele vai cobrar impostos da crescente burguesia que vem acumulando metais, né? Observe que as cruzadas contribuíram fortemente para isso. A expansão do comércio foi um mecanismo de acumulação desse capital, e mais adiante nós tivemos as grandes navegações, que também foi um momento fundamental na acumulação de capital. É um período que nós temos aí as primeiras nações do Ocidente unificada, Portugal e Espanha, justamente a partir da acumulação, da unificação do território, e, portanto, eles conseguem, através do seu governante, fortalecer a burguesia crescente, que vai garantir as condições para a expansão e manutenção do território unido. Evidente que a busca pelo poder é algo legítimo. Nós temos nesse período uma centralidade do poder na mão de um governante. E aqui eu quero fazer um parêntese sobre a questão do poder, que acredito ser bem importante. O poder ele não é em si nem bom nem mal. Ele depende do que a pessoa ou do grupo que possui o poder faz exatamente com ele. O poder em si não é pecado, como muitas vezes se colocam em algumas religiões. O poder ele é necessário e todo ser humano busca o poder. Dentro do seu microespaço, ou mais do que isso, o poder é uma forma de obter mais força para implementar aquilo que se acredita. E isso é legítimo. Então, não se pode demonizar o poder, porque o poder em si, ele não altera a cabeça do ser humano. Na realidade, é o ser humano que estabelece, através do poder, um conjunto de procedimentos que pode não ser aceitável, né, do ponto de vista daquele momento histórico. É sempre importante perceber quem está no poder, perceber que interesses quem está no poder defende. A pergunta que se faz é de que nesse período da história quem estava certo? E aí nós temos que entrar no conceito do que é certo e do que é errado. O certo e o errado fazem parte de uma construção social. Não é possível dizer que algo está certo fora do seu tempo, fora de um lugar definido. Porque os seres humanos constroem a sua cultura, fundamentam a sua cultura, seus princípios, a sua moral, a partir das necessidades, a partir da vida que ele possui, e é aí que eu vou dizer o que é certo e o que é errado. Observe que muitas coisas que se diz hoje certas ou aceitáveis, há um tempo atrás, não era possível. Não era possível, por exemplo, aceitar relações sexuais na década de 60 antes do casamento. Isso não era aceito socialmente. Isso era combatido. As revistas, por exemplo, da década de 60 do século passado, combatiam relações sexuais antes do casamento. Hoje é perfeitamente normal observar namorados com relações sexuais, aliás, tendo uma vida como casados. O que está certo e o que está errado depende do momento histórico, depende exatamente das relações que construímos. Assim é a política.
O certo e o errado na política é uma construção no tempo e no espaço, ou seja, dentro do tempo histórico daquela cultura e no espaço territorial daquela cultura. Hoje, nós não temos uma unanimidade no planeta do que é certo e do que é errado politicamente. É por isso que nós vemos, muitas vezes, posições completamente antagônicas vencendo eleições, governando países, dentro de um território, muitas vezes, que é um país com uma determinada cultura, mas com posições políticas socialmente aceitas de forma diferente. Então, a gente precisa eliminar a ideia de que existe na política o certo e o errado. O certo e o errado está no seu tempo, no território construído socialmente.